Hoje é dia de aprender um pouco mais sobre carreira Ethernet. Não sabe o que é? Este será o assunto de hoje. Vamos para o vídeo. A Ethernet é a tecnologia mais utilizada para a interconexão de redes locais em diferentes locais, permitindo a transferência de dados, áudio e vídeo. Com o aumento da utilização da Ethernet, surgiu a necessidade de padronizar as definições de serviço Ethernet entre clientes e operadoras, dando origem à carreira Ethernet, CE. A carreira Ethernet visa estabelecer padrões para os serviços Ethernet oferecidos pelas operadoras, de modo a facilitar a adoção dessa tecnologia pelas organizações. As redes de computadores estão em constante evolução e nos tornamos cada vez mais dependentes delas, tanto em residências quanto em organizações. Nossos objetivos de aprendizagem são compreender os conceitos fundamentais e a estrutura das redes carreira Ethernet. Explorar os cenários e casos de uso mais apropriados para a implementação de redes carreira Ethernet. Detalhar os diferentes tipos de serviços oferecidos pelas redes carreira Ethernet e suas características. O que são redes CE? A carreira Ethernet, CE, é uma interface Ethernet entregue pela operadora de serviços ao cliente, abrangendo redes de acesso, redes de longa distância, WANS, e redes metropolitanas, MENS. A CE consiste no uso da tecnologia Ethernet fim a fim, utilizando comutação na camada 2 do modelo OSI, em redes de amplitude global. O MEF define a CE sob duas perspectivas, a dos provedores de serviços e a dos usuários finais, cada uma com suas próprias características e expectativas. A definição, características e perspectivas da carreira Ethernet são importantes para entender seu papel e aplicações no contexto das redes de telecomunicações. 1.b Princípios da carreira Ethernet. Carreira Ethernet, CE, deve fornecer qualidade de serviço, QoS, com métricas e desempenho garantidos por contrato de nível de serviço, SLA. As redes CE devem ser confiáveis, com capacidade de monitorar, detectar e se recuperar de falhas sem afetar o desempenho, garantindo disponibilidade, qualidade e velocidade dos serviços. A escalabilidade das redes CE permite suportar diversos tipos de uso, comercial, residencial, móvel, em grandes distâncias e altas taxas de dados. As redes CE devem ter um escritório central de gerenciamento, com softwares de monitoramento e gerenciamento de todos os aspectos da rede. Os serviços CE devem ser padronizados, baseados em padrões, resultando em uso previsível e repetível. 1.c Modelo de referência básico para a rede CE. O modelo de referência básico para a rede CE envolve dois componentes principais, a rede do provedor, C, e os diferentes sites da rede do usuário. As interfaces de rede do usuário, UNIs, descrevem os diferentes aspectos da interface entre o usuário e o provedor. Entre as UNIs, são estabelecidas conexões virtuais fim a fim, chamadas de Ethernet Virtual Connections, EVCS. O ponto T representa a fronteira entre as responsabilidades do provedor CE e as do usuário, enquanto o ponto S representa a demarcação entre a estação do usuário final e a rede privativa. 1.c Técnicas de encapsulamento. As operadoras utilizam protocolos da camada 1, como SONE, SDH e OTN, para transportar serviços de Ethernet sobre suas redes. O GFP é uma técnica que permite mapear Ethernet e outros protocolos de cliente para as infraestruturas de transporte síncrono. O MPLS é uma tecnologia que melhora o uso da Ethernet, acelerando o tráfego de rede e fornecendo informações de roteamento sobre o caminho que um pacote deve percorrer. 2. Aplicações de rede CE, taxonomia de clientes e aplicações. Esta imagem apresenta uma taxonomia de clientes e aplicações de rede CE, carreira Ethernet. Temos três categorias principais de clientes: consumidores, empresas e operadoras móveis. Para cada categoria, listamos alguns exemplos de aplicações típicas. Consumidores: internet, VoIP, telefone tradicional, streaming de TV e mídia, VPN. Empresas: aplicações corporativas, serviços em nuvem, comunicação interna. Operadoras móveis: Bacaú móvel, serviços 4G LTE.
Essa taxonomia ajuda a entender os diferentes tipos de clientes e suas necessidades, o que é importante para projetar soluções de rede eficazes. 2.BIP Bacaú. Serviços integrados são o objetivo das operadoras de telecomunicações, buscando convergência entre redes fixas e móveis. A infraestrutura comum de transmissão é parte da estratégia para utilizar uma rede de pacotes ópticos para todos os serviços IP. A rede de agregação tem o papel de transportar o tráfego IP de diversos pontos de acesso para um número menor de nós centrais, usando de forma eficiente os serviços de Ethernet comutada, CE. 2. Bacaú móvel. O principal desafio para as operadoras móveis é dimensionar as redes de bacaú móveis para lidar com a demanda de tráfego crescente, evitando que se torne um gargalo nos serviços móveis. Com a introdução das redes 4G LTE baseadas em IP, uma rede de agregação baseada em CS se tornou uma possibilidade interessante para as operadoras de redes móveis. Na maioria dos casos, a rede de bacaú móvel é baseada em EVC com uma única classe de serviço, mas é desejável ter múltiplas classes de serviço para melhor atender às diferentes necessidades de tráfego. 2. Transmissão e transporte de vídeo comutado. A evolução da rede híbrida de fibra coaxial, HFC, permitiu que os operadores de sistemas múltiplos, MSO, oferecessem uma ampla gama de serviços usando essa infraestrutura de transporte. O tráfego nas redes HFC está crescendo rapidamente, com o tráfego IP aumentando de 30% a 50% ao ano por usuário final e na rede geral. As redes ópticas de pacotes baseadas em CNS são a melhor opção para atender às necessidades futuras da indústria, resultantes da convergência de serviços legados e da próxima geração. 2. E aplicações em nuvem. A computação em nuvem está se tornando cada vez mais importante para empresas e consumidores, sendo o centro da infraestrutura de TI. Muitas empresas ainda têm receio em relação à nuvem, preocupando-se com segurança, desempenho da rede, regulamentações e obrigações de governança. No entanto, a computação em nuvem é ideal para lidar com essas preocupações, permitindo mover aplicações e usuários entre sites de forma eficaz, além de proporcionar planos de recuperação de desastres eficientes. 3. Tipos de serviço CE, EVC. EVC, Ethernet Virtual Circuit, é uma representação lógica de um serviço Ethernet que conecta duas ou mais UNIs, User Network Interfaces, estabelecendo uma relação de comunicação entre elas. Existem 3 tipos principais de EVC: ponto a ponto, multiponto a multiponto e multiponto enraizado. As EVCS podem ter diferentes perfis de largura de banda, suportar múltiplos CE-VLAN IDS, Customer Edge VLAN IDS, e realizar multiplexação de serviços. 3. Tipos de serviço CE, OVC. Definição de OVC. Quando uma EVC viaja entre múltiplos operadores de rede, ela é realizada concatenando componentes em cada rede operadora, chamadas de OVCS. Tipos de OVC. O MEF 51.1 define os seguintes tipos gerais de OVC: online, OLAN e OTRI. Serviços específicos de OVC. Existem 4 serviços específicos de OVC: E-Access, UNI para INI, e E-Transit, NI para INI, cada um com suas próprias variantes. Essa seção apresenta os diferentes tipos de serviços de OVC e suas definições, fornecendo uma visão geral da terminologia e conceitos-chave relacionados a esse tipo de serviço de rede. 3.B Serviços OVC específicos. Este slide fornece uma visão geral dos diferentes tipos de serviços OVC, Ethernet Virtual Circuit, oferecidos. Temos 2 tipos principais: serviços OVC ponto a ponto e serviços OVC multiponto a multiponto. Para cada tipo, temos 2 subtipos. E-Access Service, conecta uma UNI, User Network Interface, a uma INI, External Network Interface. E-Transit Service, conecta uma INI a outra INI. Os serviços ponto a ponto são chamados de Access Align e Transit Align. Os serviços multiponto a multiponto são chamados de Access ELAN e Transit ELAN. Essa taxonomia ajuda a entender as diferentes opções de conectividade Ethernet disponíveis.
Vamos resumir o assunto? Ok, lá vamos nós. Importância da carreira Ethernet. A tecnologia Ethernet é a mais utilizada atualmente para a comunicação entre redes. Utilizar os serviços de rede CE proporciona inúmeras vantagens, principalmente devido aos seus 5 princípios, que visam a uma entrega de pacotes de dados segura, eficiente e baseada em padrões rigorosos. A CE é fundamental para garantir a qualidade de serviço, a confiabilidade e a flexibilidade nas conexões de alta velocidade, atendendo às demandas crescentes por banda larga e aplicações de dados intensivas. Evolução constante. Com a evolução constante das tecnologias de redes e dispositivos, entende-se que as redes CE são a melhor opção para a comunicação baseada em Ethernet, pois têm serviços que atendem a diferentes necessidades de diferentes clientes. As redes CE se adaptam às inovações, como a Internet das Coisas, IoT, a computação em nuvem e o 5G, garantindo a interoperabilidade e escalabilidade para os cenários de rede do futuro. Versatilidade dos serviços. As redes CE oferecem uma variedade de serviços, desde a VCS até o OVCS, cada um com suas características específicas para atender às demandas do mercado em constante evolução. Essa flexibilidade permite que os operadores de telecomunicações personalizem os serviços de acordo com as necessidades específicas dos clientes, incluindo a integração com serviços de dados, voz e vídeo. Conteúdo da apresentação. Esta apresentação aborda os conceitos básicos das redes CE, incluindo seus princípios, modelo de referência, técnicas de encapsulamento e aplicações. Também destaca a diversidade de serviços ofertados, como EVCS e OVCS, e suas aplicações em diferentes cenários, como backup IP móvel, transmissão de vídeo comutada e aplicações em nuvem. O objetivo é fornecer um panorama abrangente sobre as redes CE, explorando sua importância, evolução e o papel crucial que desempenham no cenário atual de comunicação. E por hoje é só, pessoal. Não deixe de baixar o material escrito para saber mais. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo.